ADVCast. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do ADVCast. Meu nome é Afonso Flatin e estamos aqui para falar como um advogado recém-nascido pode se destacar. É isso, pessoal, e aqui quem fala é o PH Lisboa. Vamos lá falar sobre o jovem advogado. Essa acho que é uma das dúvidas mais recorrentes, né, Afonso? Muita gente fica dizendo, Pedro, mas como é que eu vou conseguir me destacar na advocacia se eu tô começando agora, se eu sou um jovem advogado ou um recém-nascido, como você falou aí? Eu acho que esse tema vai ser muito importante pra gente discutir hoje. Eu vou falar uma experiência de um jovem advogado que está passando por isso agora, então os causos aqui vão ser infinitos. Vamos nessa! Afonso, você tem quanto tempo de advocacia? Cara, tenho exatos 9 meses de advogado, então eu saí da incubadora agora há pouco tempo, então eu tenho muita coisa aí pra compartilhar com o pessoal e acredito que você também tem bastante histórias aí pra compartilhar e dividir com a galera aí sobre esse início. Tem algumas histórias boas, né? Eu tenho 3 anos e meio de advocacia, né? Que tô aí nessa labuta, então também, querendo ou não, ainda tenho essa manta do jovem advogado, né? Já que é considerado jovem advogado aquele que tem até 5 anos de carreira, então também tô com isso, mas com um pouquinho mais de experiência e várias histórias pra contar por aqui. E eu não sei se rola por aí na sua região também, mas é muito comum aqui. Iniciamos a advocacia olhando o número da OAB dos outros advogados. Rola essa parada aí, esse preconceito com um cara que peticionou num processo, ele tem uma OAB fresquinha. Eu acho até que é intuitivo, né, Afonso? Você pega a sua carteirinha da OAB, por exemplo, a minha é 9696, meu número. E aí eu paro, olho assim, se eu vejo algum advogado que tem OAB um pouco maior do que a minha, 10 mil, 11 mil, 12 mil, eu já me sinto mais preparado, é natural. Automaticamente, né? Exatamente, agora o caminho inverso também acontece, né? Às vezes quando eu pego um OAB número 5 mil, 4 mil, 3 mil, eu fico preocupado, né? Dizendo, esse cara aí tá atualizado, esse cara aí já tem um tempo de experiência muito grande. No começo isso era muito forte, né? Eu ficava realmente um pouco preocupado com aqueles advogados mais antigos. E acredito que é intuitivo, né? Mas a gente sabe que tempo de experiência na advocacia, tempo de experiência relacionado com o número da OAB não quer dizer nada, né? E na advocacia tem uma questão bem peculiar, PH, porque a experiência sim, ela é fundamental, a gente ter essa vivência, a prática na advocacia é muito importante, mas tem uma coisa que se chama confiança e que às vezes, dependendo do profissional, o excesso de confiança pode prejudicar. E até o nosso colega juiz José Andrade também fala muito em relação a isso, que muitas vezes um advogado jovem, ele vê acontecimentos no processo que um advogado experiente não analisou aquilo, justamente por essa cautela, essa vontade de analisar ponto por ponto. E aí você falou um ponto, Afonso, que eu vendo demais isso pro meu cliente. Nunca chegou um cliente que sentou na minha mesa e disse assim, e por que eu devo contratar você e não fulano e tal? Mas eu já digo isso pra ele no atendimento, não realmente me comparando com um advogado mais experiente, mas quando eu deixo claro que o meu escritório, ele preza de fato por essa pessoalidade, por esse detalhe dentro do processo. Por isso que eu não entrego um processo de um dia para o outro, porque eu gosto de me debruçar sobre os detalhes, porque eu entendo que os detalhes fazem toda a diferença. E só existe essa possibilidade de fazer isso no meu escritório de advocacia hoje, porque o jovem advogado ele consegue ser mais detalhista, já que ele tem menos processos, naturalmente, e que não está acomodado. É aquilo exatamente esse ponto que você falou. A acomodação, a confiança dentro de um processo é muito positiva, sim. Agora, quando a confiança virar acomodação de que você vai fazer uma audiência, que é somente mais uma, e vai ver o que é que acontece ali naquele momento, realmente você pode se embananar todo. E um advogado preparado, que é muito comum nos jovens advogados, eles às vezes não têm a experiência, os detalhes ali dentro de uma audiência, mas eles estão preparados, eles sabem todos os detalhes do processo. E é aí que a gente se destaca. E existem alguns pontos muito importantes que podem fazer a diferença para o jovem advogado. E aí eu acho que é importante a gente bater um papo em relação a isso. Você, PH, que já tem uma vivência maior de advocacia do que eu, e a gente poderia fazer um ponto a ponto aí de alguns tópicos que podem fazer a diferença para um jovem advogado. E aí eu quero também citar alguns causos próprios que pode servir de exemplo para o pessoal, para alguns estudantes, para outros advogados também. E a gente poderia falar sobre especialização. Se especialização é um fator determinante
determinante e se isso pode mudar a trajetória de um jovem advogado. Cara, eu acho que muda o jogo de qualquer um, sabe? A especialização. Não propriamente um pós-graduação, um MBA, que eu acho que até é um tema que a gente pode discutir em um episódio único sobre o tema da importância de uma pós-graduação de um MBA, mas uma pessoa que trabalhe especificamente com um mercado, com um segmento, com um público, né? Uma pessoa que realmente seja expert em algum tema. E aí eu vou passar alguns exemplos para você também, Afonso, queria depois escutar você. Eu entendo que o advogado, quando ele entra na advocacia, já posta aquela primeira foto, aquela foto de formatura no Instagram, né? Já diz para todo mundo que é advogado, OAB novinha. A tão sonhada, né? A vermelhinha que passa tanto tempo para poder chegar nela, né? Isso, é aquela legenda tradicional, né? Que agora, além de um nome, eu também tenho um número. É legenda de foto do Instagram total. E aí, o que é que o advogado faz? Ele faz simplesmente qualquer coisa que aparecer. Ele é o advogado clínico geral. E é muito comum, todo mundo já passou por isso. Ninguém começa especialista. Você quer pegar qualquer coisa. E eu falo isso também com propriedade, que eu peguei vários processos. Eu fiz processo trabalhista, fiz processo criminal, fiz processo na área de direito de família, processo previdenciário. E eu percebia, Afonso, que o meu caminho estava sendo mais do mesmo. Eu era mais um advogado. Eu disse, pô, o que é que eu posso fazer diferente? Então foi aí que eu estudei o mercado e percebi que existia uma carência de profissionais no direito médico, no direito à saúde. E aí eu realmente abracei a área e comecei a me promover como um advogado especialista. E antes disso, você tinha alguma demanda sobre direito médico? Você tinha alguns clientes voltados sobre isso? Então, Afonso, eu não tinha nenhum tipo de demanda ainda sobre o direito médico, mas eu tinha vontade de trabalhar com isso. Eu lembro que eu vi, na época da faculdade, a gente estava em responsabilidade civil, e eu vi a responsabilidade civil de um médico, né, de um caso específico da cirurgia plástica. E aí aquilo ali me chamou a atenção. Disse, pô, eu quero trabalhar com isso. E não tem ninguém aqui na minha terra, na minha região, que seja a referência maior no tema, que domine toda a área de clínicas e médicos. Então, eu queria me pautar como advogado especialista em direito médico. E foi isso que eu fui fazendo. E aí já tem um hackzinho para passar até pro pessoal que tá acompanhando. Hoje em dia, antigamente era assim, a pessoa entrava em contato comigo e dizia assim, doutor Pedro, você pega processo de direito de família? Eu digo, pego. Você pega processo de direito de trabalho? Eu pego. Você pega processo de direito tudo? Direito espacial eu pegaria. Naquele momento precisava. Mas como é que eu faço hoje? Ah, Pedro, você diz não pro cliente? Não. Não é isso que eu faço. Hoje em dia eu digo o seguinte, olha, a minha área específica é o direito de saúde, mas aqui no escritório nós temos um advogado que pode atender a senhora. E aí o cliente ele continua vinculado ao meu escritório, sabe? E aí é onde eu faço uma parceria. E aí o cliente diz, pô, não, o doutor Pedro ele faz a área de saúde, mas o escritório dele tem que atuar com isso. Então eu acho que é um hack muito bom sobre a especialidade. E você, Afonso, você o que é que você acredita? Você acredita que o advogado especialista, o jovem advogado especialista, ele tem mais espaço no mercado? Eu vou te falar um exemplo meu na condição que você estava há pouco tempo atrás, que você disse que via a possibilidade de trabalhar com direito médico. Hoje eu estou na mesma condição, só que vendo a possibilidade de trabalhar com direito digital. Como eu disse no primeiro episódio, eu vim de uma formação técnica na área de informática, fui aquele menino da informática de arrumar computador e tudo mais, e nisso aí eu tive essa paixão por tecnologia. Então, desde a própria faculdade, eu procurei fazer cursos, fui até o INSPER em São Paulo fazer um curso, porque na minha região não tinha algo muito específico sobre o tema. Fiz cursos pela FGV, fora outros inúmeros pela internet, em contatos com professores, materiais, livros, que até hoje é meio que eu faço isso de forma autodidata, né, que eu venho estudando o tema, me aprofundando sobre isso e almejo trabalhar com isso no médio e longo prazo. Porque eu vi isso como tendência, PH. Hoje, tudo que nós fazemos envolve tecnologia. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade lá na frente. Hoje, eu já colho o resultado disso pelo fato de estar na Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB. Já faço parte como membro. Isso me abriu inúmeras portas aqui no meu estado e a nível de Brasil, de conhecer grandes professores e doutrinadores do tema. Pelo fato de estar dentro da OAB ali, eu já fiz palestras sobre o tema. Já tive na universidade aqui dando palestras. Então, assim, já está abrindo bastante portas. E a Camila Berne é uma das pessoas que fala no livro dela, se não me engano, a estratégia do modelo Disney, né? Que fala do gestão do escritório. E um dos pontos dela, ela trata sobre a especialização, que é a torre do castelo. Você tem que ter diversos conhecimentos na área da advocacia, você tem que ter a multidisciplinariedade de informações, só que a especialidade é o que vai te diferenciar. Hoje eu tive uma reunião, PH, para te dar como exemplo,
cheguei na reunião, você poderia falar assim, sou o Afonso Flatin, sou advogado. Eu cairia na vala comum, né? Já nessa apresentação, eu já cheguei para as pessoas e falei assim, meu nome é Afonso Flatin, trabalho com direito digital, tudo que envolve tecnologia e internet é a minha área de atuação. Isso deu ensejo, cara, para no final o pessoal já veio falar comigo, sabe? Bitcoin, e aí vem todos os assuntos aí, caso Neymar, e assim, nisso já gera uma conexão, sabe? Então já vincula nas pessoas que eu trabalho com aquilo e sou o advogado especializado naquilo, sabe? Isso é bem bacana. Tem um ponto aí, Afonso, que você falou, essa questão da apresentação, que eu acho que vale destaque. E eu acho que muda tudo, né? Eu estudei muito oratória na minha vida e os 7 primeiros segundos são ideais, né? Pra pessoa já ter uma percepção sobre você. É aquele pitch do elevador que eles chamam, né? Então, e aí como é que eu me apresento hoje? Eu não preciso nem dizer que eu sou advogado. Sabe o que é que eu falo? Eu digo assim, oi, tudo bem? Meu nome é Pedro Lisboa e eu ajudo médicos e clínicas a evitarem processos milionários. Caraca, a sua é muito melhor que a minha, cara. Eu pensei que tava arrasando. É aquela ideia, Afonso, do seguinte, quando você se apresenta como advogado, a pessoa vai colocar você numa caixinha mental, na mente dela, com vários outros advogados. Então, o que é que ela vai ter a percepção? Se ela teve uma experiência ruim com algum advogado, por exemplo, ela vai entender que você também é uma pessoa ruim. Perfeito. Se ela teve uma experiência barata, se ela entende que advogado é uma pessoa barata e você cobra mais do que a percepção que ela tem, ela vai achar que você cobra caro. Agora, se você é Afonso Flatin, um cara que trabalha com direito digital especializado em startups, por exemplo, você é único. É o meu caso. Sim. Claro. E aí, não importa a idade que eu tenho, importa o que eu faço, né? Que é evitar processos milionários de médicos e clínicas. Pronto. A pessoa vai pensar o quê? Pô, esse cara é único. Nunca vi ninguém falar isso aqui. Então, se ele é único, ele cobra de um jeito único também. Ele pode cobrar caro. Afonso, e outra coisa que acontece muito e eu sinto na pele hoje em dia é a produção de conteúdo na internet. O que é que acontece? Eu vejo que muitos advogados, eles querem mostrar para o mundo que são advogados. É natural, você faz seu primeiro cartão de visita, você distribui até na padaria na hora de comprar pão. Agora, como é que a pessoa vai perceber que você é técnico, que você domina algum tipo de tema, algum tipo de assunto? E eu acho que a rede social ela serve muito para isso. Tem pouca gente atenta a esse ponto, pouca gente realmente mostrando que tem técnica. Então, hoje em dia, eu percebo na pele, ninguém acredita quando eu digo que tenho 3 anos e meio de carreira. O pessoal acha que eu tenho muito mais. Tá certo que eu tô um pouco estragado, né? Tô ficando careca, né? A barba tá com os fios brancos, mas enfim. Mas eu ainda sou jovem advogado. Mas por que isso? Porque eu jogo muito conteúdo na rede social. Eu mostro que eu sou técnico, que eu domino o tema que eu falo, que eu trabalho exclusivamente com o meu segmento. Então, isso mostra realmente para as pessoas que você não tem mais aquela manta de um jovem que está começando agora. Não, você é um advogado técnico e é visto por conta disso. Então, o conteúdo na rede social, para mim, ele serve muito como o quebrar a barreira. Se o cliente tem dúvida ainda sobre mim, se eu sou técnico, se eu sou bom, vá ler um artigo meu, vá ver um vídeo que eu produzo, vá ver meu canal no YouTube, vá ver qualquer coisa. Tem meu nome, se a pessoa digitar no Google, vai aparecer muita coisa. Vai aparecer palestra, vai aparecer site que eu estou cadastrado, vai aparecer conteúdo, vai aparecer entrevista. Então, a internet, ela possibilitou para mim o meu primeiro cartão de visitas. Eu não preciso mostrar, nem dizer qual é o número da minha OAB, nem dizer quantos processos eu tenho. A pessoa vai ver que eu sou técnico. Perfeito. E tem uma situação também que hoje qualquer empregador, qualquer pessoa que você quer conhecer melhor, o que é a primeira coisa que ela faz? É buscar informações nas redes sociais. Quem que é essa pessoa nas redes sociais? Então, existe um problema, de certa forma, um problema muito grande hoje, que muitas vezes o advogado quer se mostrar profissionalmente, passou na OAB, pegou a carteirinha dele, mas muitas vezes o feed de notícias do Instagram é cheio de festa, de bebida, balada. Cara, não tem problema quanto a isso. Mas assim, qual é a imagem profissional que você quer passar para o mercado? Como é que a primeira pessoa, o seu potencial cliente que vai te ver, como é que você quer que ela enxergue valor naquilo que você faz? Como eu disse, não tem qualquer problema, não há algo de errado nisso. Todo mundo gosta de uma festinha, da cervejinha, isso é óbvio. Mas eu acho que a rede social, principalmente para nós que somos jovens, eu particularmente já troquei o meu perfil
há muito tempo pro lado profissional, mostro algumas coisas pessoais, mas eu quero que o meu potencial cliente abra o meu Instagram, abra minhas redes sociais e veja o Afonso dando uma aula, veja o Afonso falando um vídeo explicativo sobre determinado tema e ele fala, poxa vida, o Afonso, olha como é que ele fala bem no vídeo, olha como é que ele fala sobre determinado assunto. Ô Afonso, e você saber utilizar isso ao seu favor é muito importante. Você começou a falar do vídeo aí. Quem entra aqui no escritório, ele já tem um atendimento diferente, sabe? Tem cliente que eu atendo sem gravata, por exemplo, sem o formalismo necessário da advocacia, ou o formalismo esperado da advocacia. Eu tô arrumado, tô bem vestido, mas eu tô sem gravata. E eu vendo para ele exatamente a modernidade. E o que aconteceu recentemente? Teve um cliente de saúde, um liminar de saúde que eu fui despachar, e depois que eu fiz o despacho, eu gravei um vídeo, né? Eu tava no estacionamento do fórum e disse, olha fulano, eu tô aqui no fórum, acabei de sair do despacho, o despacho foi produtivo, foi interessante, agora é aguardar a decisão do juiz. E mandei pro cliente via WhatsApp. Então, quando ele viu isso aí, ele disse, pô, né, gostei de ver palminhas, encheu de palminhas, agora torcer é rezar e tal. Então, só com esse detalhe aí, eu já mostrei que eu sou diferente, né? Sim, eu fiz uma coisa que ele não esperava. Ele recebeu um vídeo, ele podia imaginar que era uma corrente, que era um meme, que era qualquer coisa, mas ele não imaginaria que era o advogado dele passando um conteúdo personalizado para ele e, de fato, eu demonstrei autoridade. Exatamente. Cumpri o que eu prometi para ele. Então isso é muito forte, a gente saber utilizar o poder do jovem advogado. Então o conteúdo para a internet também é um dos itens fundamentais para o jovem advogado se destacar. Esse eu não abriria mão como requisito, até porque esse é um dos que me ajuda bastante hoje nesse lado profissional. Perfeito, e é de graça, né? Você com a câmera e uma rede social, você já consegue resolver esse problema. 100%. E vamos agora falar sobre um outro item que você acabou de comentar sobre ele e será que realmente faz diferença sobre a vestimenta, o terno, o terninho. Isso faz diferença para o jovem advogado? Você disse que alguns clientes você atende sem gravata, sem o formalismo. Apesar de que hoje, PH, se você fechar o olho e pensar como cliente, se você vai ir até um médico, você já visualiza aquela pessoa de jaleco. Quando você fala na imagem de um advogado, se você pensa em ir até um advogado, a primeira coisa que você pensa no homem é o terno, a mulher o terninho ali, né? Tá bem arrumado e tudo mais. Na sua opinião, a vestimenta faz ou não diferença pro advogado, pra imagem dele? Cara, eu acho que não é só a vestimenta, né? A aparência como um todo, né? A pessoa está ali nos trinques, mas em que sentido? Não é usando o terno mais bonito, mais caro da Ricardo Almeida, da Gucci, da Armani, não é desfile de moda, mas é realmente isso que você falou, do que a pessoa espera, do que o cliente espera, você tem que entregar minimamente isso. Agora é lógico, eu vou dar um exemplo. Quando eu disse que atendo sem gravata, por exemplo, são para clientes esporádicos, para clientes pontuais. Se eu vou atender um cliente que ele é mais jovem, ele é mais moderno, um cliente que eu já vi, por exemplo, na rede social, que é um médico tatuado, um cara que gosta de esporte radical, eu vou tirar uma gravata, porque eu quero realmente essa proximidade. Sim. Eu quero que ele se sinta bem recebido. Não quero aquela formalidade dele sentir que está entrando em um local onde a ideia da gente ali é ter um negócio restrito. Não, aqui o que a gente prega é transparência. Então, se a gente prega transparência, eu tenho que estar aberto ali para ele realmente passe esse sentimento para mim. Mas o que é que acontece? De fato, a vestimenta, ela não quer dizer se o advogado é bom ou ruim, mas que isso passa um diferencial de que a pessoa está preparada para aquilo ali, faz totalmente a diferença. E já é aquele primeiro impacto. Você não passa aquela imagem de advogado que a pessoa esperaria, né? Exatamente. Agora, lógico, Afonso, eu acho que depende muito da área que você atua. Tem o Eric Nibo, não sei se você conhece, o Eric Nibo. Sim, ele atua somente para startups. E ele disse que uma vez ele tentou ir de gravata e terno e nem o diretor da empresa que ele estava prestando serviço estava desse jeito. Que hoje ele vai atender de calça jeans e tênis, porque é o público dele. Então eu acho que a gente tem que se adaptar muito ao ambiente que a gente tá vivendo. Do mesmo jeito que logo no meu começo lá de clínico geral, uma vez eu fiz um atendimento para pescadores daqui de um município daqui de Sergipe. E eu cheguei de terno e gravata. E eu percebi que muita gente ali ficava meio que com medo de mim. O pessoal pula para trás, né? Exatamente. Então você precisa se adaptar ao ambiente onde você tá indo. Eu vou te dar um exemplo aqui meu. Eu moro em Palmas, nessa época aqui, 40 graus na sombra, sabe? Então assim, tem dia que a gente tá descrente para sair de terno, de gravata. Tem algumas varas aqui, alguns juízes que suspendem o uso da formalidade do blazer, da gravata, tendo em vista o calor que é forte aqui, PH.
É muito forte nessa época. Então, às vezes dá aquela descrença de você sair de casa com terno, com gravata, dá aquela preguiça de fazer isso, mas eu vejo como algo muito importante, até porque eu, na condição de jovem ainda, de passar essa percepção pro cliente de que ele tá encontrando um advogado, porque se é um jovem advogado, eu, pelo menos já na primeira imagem, no primeiro impacto, eu já tenho que mostrar a minha posição como esse advogado. Esses dias eu até abri a porta aqui do escritório, porque como vem um fluxo grande de clientes, eu cheguei um pouco rápido assim, abri a porta, cumprimentei o rapaz. Ele falou assim, caramba, você veio meio imponente assim, né? A primeira coisa que ele falou, porque eu sou grande, tenho 1,92 m, então meio que surpreendeu a pessoa de ter chegado assim, rápido, já cumprimentando e falando com ele. Então, eu vejo que você passar essa primeira imagem é muito importante para o seu cliente, principalmente na condição de jovem advogado e você entendendo esse seu público. Você tem 1,92, velho? 1,92, cara, você acredita? Cara, 1,92 não é brinquedo não, cara. Não dá pra entrar nem em avião mais, cara. Ô Afonso, deixa eu contar um exemplo de quando eu ainda tinha essa manta do jovem advogado, né? Eu era mais largado, né? E eu lembro que na época da faculdade, a aula da saudade, o tema foi pool party. E aí eu comprei... um sungão. Calma, não. Nem tanto. Mas eu comprei uma camisa florida, daquelas assim, bem... Agostinho. Tipo Agostinho Carrara. Mas eu gostava daquela camisa, eu tinha um apego emocional por aquela camisa. E aí eu lembro que um dia eu botei aquela camisa florida, uma bermuda preta e um chinelo de dedo, havaiana. E aí eu fui pro shopping, fui almoçar, de boa, tranquilo, jovem advogado. Rapaz, não é que aparece um cliente meu. E eu com minha família, eu com essa camisa florida, ele disse, doutor Pedro, diferente nessa sua camisa. Eu disse, rapaz, aquilo me matou. Eu disse, a partir de hoje, nunca mais eu venho desarrumado pra shopping, pra nenhum lugar. Vamos falar agora de um outro ponto que particularmente eu acho fundamental e eu também queria saber a sua opinião sobre a parte de relacionamento, networking, você conhecer pessoas, você sair muitas vezes, porque o advogado está envolvido no trabalho operacional muitas vezes, atrás de uma mesa no escritório, mas e a importância dele frequentar eventos, conhecer pessoas, gerar esse relacionamento para trazer novas oportunidades? Como é que você vê a importância do advogado estar ativamente conhecendo novas pessoas? Cara, eu acho que você já respondeu aí. Essa ideia de trazer novas oportunidades, a ideia de abrir portas, o network é muito forte por conta disso, sabe? E eu lembro que no começo, quando eu tinha poucos processos, tinha poucos clientes, todo evento que tinha, eu ia pra lá. Era o primeiro a chegar e o último a sair, conversando com todo mundo, batendo papo, perguntando, porque aquilo ali trazia uma experiência que eu nunca havia tido. E o network, como você mesmo disse, abre portas. Eu tenho clientes grandes hoje que surgiram por conta disso, de outros advogados, sabe? Situações inimagináveis, sabe? E às vezes são os detalhes. É uma pergunta que você fez para um advogado, uma ajuda que você deu para um advogado durante um evento que vai te trazer uma oportunidade no futuro, sabe? Aquela ideia de você fazer isso sem segundas intenções de fato, porque você quer conhecer as pessoas. E isso ajuda demais. Você não tem noção, Afonso, de como foi importante minha carreira e é importante minha carreira o networking. Então, assim, sempre que eu tenho um tempo, sempre que eu tenho um espaço na minha agenda, eu vou para qualquer tipo de evento, porque sempre saio de lá com uma pessoa nova, com um contato diferente e com novas possibilidades para a advocacia. Eu vou te dar um outro exemplo meu. Eu mencionei no início que eu fui no INSPER em São Paulo fazer um curso, era um seminário de um dia só sobre direito digital. PH, cara, lá sim, desembargador do estado de São Paulo, juízes, promotores, delegado da Polícia Federal com representação na Interpol, psicólogos que aparecem no Fantástico. Cara, a galera do direito digital, assim, lá dentro. E eu, estudante de direito, no final de 2016, peguei o avião e fui embora sozinho pra lá. E aí, como o INSPER é um local diferente de sala de aula, ele é um ambiente que facilita a comunicação e a participação, então eram abertas oportunidades para as pessoas falarem, e eu sabia disso. Então um dos intermediadores falou, vai ter o painel e logo depois nós vamos abrir para pergunta. Cara, e veio aquilo dentro de mim, eu falei assim, eu tenho que fazer a primeira pergunta, porque se eu não fizer a primeira pergunta, eu vou ficar quieto o evento inteiro e eu sei que isso vai ser importante para mim. E minha mão suava, eu ficava nervoso e o meu estômago começou a embrulhar, PH, ali naquele momento, porque eu falei assim, cara, eu vou ter que levantar a mão pra fazer a pergunta. E aí acabou o painel, o intermediador falou assim, agora, quem quer fazer a primeira pergunta? Eu levantei a mão, gigante lá em cima, cara, suando, minha voz embrulhando, aí eu
Aí eu falei com a voz trêmula, eu falei assim: boa noite, pessoal, meu nome é Afonso, me apresentei, sou de Palmas, Tocantins. Na hora que eu falei Palmas, Tocantins, todo mundo de São Paulo virou pra mim, olhou e falou assim: meu Deus, de onde esse menino é? Sou estudante de Direito. Aí que todo mundo parou e olhou pra mim, e eu percebi que eu era o único estudante ali perante grandes advogados e enfim, só a galera forte do direito digital. Então o que eu tenho de exemplo com isso, cara? Após a minha fala, pedi desculpas no final pelo nervosismo, porque eu tava nervoso, fui transparente nesse sentido, mas quando acabou o painel, as pessoas vieram falar comigo, assim: pô, você é de Palmas, que legal, já começamos a trocar contato naquele momento, que bacana que você veio até aqui, pegar esse conhecimento. Então, até hoje, eu tenho contato do pessoal que eu participei nessa palestra, eu tenho esse feedback com a galera, sem contar que me gerou vários links de outras oportunidades. Então, assim, aquele momento, tive a chance de criar um relacionamento através da coragem de levantar a mão como estudante no meio de tantos bons profissionais. E eu colhi o resultado disso. Não é à toa que consigo hoje fazer palestras sobre o tema e tudo mais, graças à indicação daqueles profissionais e professores que estavam lá no evento. Pô, que massa, Afonso. E comigo já aconteceu alguma coisa parecida. Olha que situação. Aqui em Sergipe tem uma sociedade de médicos, onde eles fazem almoços quinzenais. Eu disse: rapaz, eu vou aparecer no almoço desse. Teoricamente era exclusivo para médicos, mas eu fui lá e apareci, custava um valor, fiz o pagamento, beleza. E aí dentro desse almoço tem tipo uma palestra. E eu já tinha visto que quem ia palestrar no dia era o dono de uma grande clínica daqui, uma clínica de nefrologia, né, que é de hemodiálise, né, que trata dos rins. E antes, em casa ainda, eu fiz uma pesquisa sobre a nefrologia, né, sobre informações, dados de hemodiálise e tudo. E aí eu também fiz essa tática de ser o primeiro a falar. Eu disse: bom, pessoal, eu sou advogado. Aí todo mundo já olhou assim pra mim estranho, né? Diferente, um advogado aqui, né? Beleza, eu sou advogado. E realmente a situação que fulano de tal expôs é uma situação crítica, né? Até porque, segundo o índice tal, 30% dos pacientes em hemodiálise chegam a falecer por conta da ausência de tratamento. Então a clínica X tem feito um brilhante trabalho aqui em Sergipe, pronto. Aí no final do evento tinha aquela parte de network. Então tinha gente que vinha me perguntar detalhes, se eu trabalhava só com isso. E aí naquele momento eu mostrava a confiança, que como já era um tema que eu domino, eu falava sobre detalhes, iatrogenia. Bem técnico, né? Que assustava o povo. Disse: pô, como é que você é advogado e sabe disso? Porque eu trabalho exclusivamente com o direito médico e tal. Era aquela ideia do vender sem precisar vender, sabe? Exatamente. E dessas reuniões, desses almoços, me surgiram diversas oportunidades e muitos clientes por conta disso, sabe? Aquele detalhe do networking. E aí você linka lá com a especialização. Você só tem conhecimento dos termos técnicos porque você está especializando no assunto e você vincula com aquele relacionamento que você gerou. E aí você demonstra o teu valor como aquele advogado especialista. Pois é, e ninguém me pergunta quanto tempo eu tenho de carreira quando escuta isso. Massa. Afonso, uma questão que eu percebo que muitos advogados aqui em Sergipe, eu acredito que no Brasil inteiro, passam é sobre a ideia de montar um escritório. E quando a gente cogita essa ideia de montar um escritório, a gente já associa logo o sócio nominal, o nome da parede, aquele advogado referência. Você utiliza isso? Você tem o seu nome na parede, no seu escritório? Você acha que faz diferença para o jovem advogado ou não? Olha, hoje aqui eu tenho o meu próprio escritório, tenho uma sociedade com outros 4 advogados e particularmente, PH, eu não diria que isso é um fator determinante para o advogado início de carreira. Eu estou nessa condição hoje porque foi algo planejado ainda como estudante de Direito, lá em 2016, quando eu virei a chave que queria advogar, desde guardar o dinheiro da formatura para investir no escritório, ir fazendo economias para isso, estudando e tudo mais, o que me possibilitou abrir esse escritório. Tudo bem que não é a grande maioria dos advogados que já saem com um escritório, que já começam a carreira numa sociedade. Eu, particularmente dizendo, eu acho muito mais prudente de você ir testando aos poucos, iniciar como associado no escritório ou mesmo empregado, sentir o mercado, indo aos poucos. Eu acho que isso vai te dando mais credibilidade, mais confiança no longo prazo. E hoje, PH, existem diversas ferramentas aí que possibilitam o advogado trabalhar em encontros em cafés, em shoppings, a própria videoconferência. Eu acredito que hoje o atendimento pela internet é uma comodidade que muitos clientes, principalmente da nossa geração, estão procurando cada vez mais e não se importam disso, até preferem do que ter que se deslocar, sair de casa com um determinado encontro para resolver uma demanda jurídica.
Perfeito, Afonso. Agora a gente vai novamente, a gente vai e volta e tem um ponto que a gente precisa observar. Existe um tipo de cliente que ele meio que exige que você tenha uma grande estrutura. Sim, ou perfeito. uma estrutura que possa atender a sua empresa. Isso já aconteceu comigo em um momento. O primeiro cliente que eu atendi, eu peguei minha carteirinha no dia 1º de março de 2016. No dia 3 de março, eu já tinha conseguido o primeiro atendimento. Já tinha marcado o primeiro atendimento. E, logicamente, naquele período eu ainda não tinha escritório. O que é que eu fiz? Eu marquei em uma cafeteria. E aí a primeira coisa que o cliente me perguntou foi o seguinte: você tem escritório? Aí eu utilizei o famoso jus enrolante. Ah, não, o escritório tá em reforma. Tá construindo, né? Isso, tá em reforma, tá construindo, porque nesse momento seria mais cômodo atender você aqui, já que sua questão é urgente, eu não podia esperar chegar até lá, já que você precisa da prestação jurisdicional nesse momento. Enfim, utilizei o famoso jus enrolante, mas eu percebi que até no momento em que eu cobrei honorários para ele pode ter levado isso em consideração, sabe? Ele não fechou comigo, aquele primeiro cliente. Nesse momento eu senti uma falta do escritório. E tem muita coisa que acontece hoje no meu escritório atual. Ele tem lá, Lisboa Prado. E é o meu sobrenome. Então, quando o cliente vai ser atendido pelo Dr. Pedro Lisboa, ele sabe que é meu nome que tá ali na porta. Sim, ele já vê o valor desde quando ele entra no escritório. Exatamente. Então, isso também eu acho que valoriza realmente o seu passe, né? Quando você tem uma estrutura, você naturalmente vai conseguir cobrar mais caro. O cliente percebe aquilo ali e sabe que você pode cobrar mais caro por conta disso. Então, eu acho que é um fator que pode ser considerado e deve ser considerado pelo jovem advogado que ainda está na dúvida. Lógico que tudo existe um custo, mas que também ele vai melhorar e vai aprimorar suas possibilidades. Então, eu sou a favor do escritório físico desde que seja uma decisão consciente, tomada realmente com a necessidade de você ter aquela estrutura, mas que realmente tudo isso tem um custo. Faz total sentido e apesar de ter pouco tempo de OAB, mas eu considero a minha carreira na área jurídica desde o início de 2016, quando eu iniciei no estágio em si, eu tive por mim, nessa estrutura que a gente adotou aqui junto com os outros sócios, de que eu iria cobrar consulta, porque eu entendo que o tempo que às vezes eu desperdiço atendendo alguém que eu não fecharia um contrato, eu poderia estar estudando, eu poderia estar formatando um vídeo para internet, sem contar nisso que a gente educa o nosso próprio cliente, porque se a gente não valoriza o nosso trabalho, quem é que vai valorizar? Não é porque você não cobra, não é porque você joga o preço lá embaixo que é por isso que aquele cliente está te contratando. Voltando para a questão do escritório físico, isso me possibilitou, sem sombra de dúvidas, pelo fato de a gente estar numa estrutura muito boa aqui em Palmas, ter juntado as forças para estar numa sala muito boa aqui, e isso faz total diferença na precificação. Desde quando a pessoa chega no prédio, sobe o elevador, vê as placas espalhadas ao longo do caminho, chega, vê o letreiro, a gente tem uma preocupação até com um aparelho instalado que chama marketing olfativo, que é instalado no escritório, que é o tempo inteiro jogando a essência que a gente trouxe para o nosso próprio escritório. Então, assim, a gente tenta personalizar todo o caminho do cliente até o atendimento, de fato. O atendimento é a ponta do iceberg, sabe? Tem todo o caminho do cliente que, desde o primeiro contato ao WhatsApp, desde quando ele senta a bunda na cadeira aqui e conversa, tem todo um trajeto a ser traçado. O atendimento é o seu palco, né? Agora, o que é que tem por trás disso? São os bastidores de tudo isso. E até por falar em bastidores, uma estratégia que eu utilizei por muito tempo foi a seguinte, Afonso. Que a gente comprou, logo no primeiro escritório, ainda naquela galeria que eu falei no episódio anterior, a gente comprou um celular, né, um aparelho celular aqui pro escritório e botou um número de WhatsApp nele. E o que acontecia? Quando o cliente queria marcar comigo, eu dizia, olha, beleza, vamos marcar um horário. Eu, infelizmente, não tenho controle sobre minha agenda. Envie para esse número aqui pelo WhatsApp, eu mandava o número desse outro celular, envie para esse número uma solicitação dizendo que quer marcar com o Dr. Pedro. E aí a pessoa fazia assim. Quem é que respondia? Eu o mesmo. Dr. Pedro. Eu mesmo, agora ela não sabia. Quando ela dizia, olha, quero marcar um horário com o Dr. Pedro, eu ia lá. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao escritório. O Dr. Pedro, ele tem agenda somente... Aquilo era na terça-feira. O Dr. Pedro, infelizmente, está lotado na quarta e na quinta-feira. Ele tem um horário às sexta-feira, às 15 horas. Tem que dificultar, tem que fazer difícil. De nada adiantaria ela ter um atendimento virtual ali pelo outro número, se ela já conseguisse marcar um horário para daqui a 1 hora. Então, fazia todo esse detalhe, né, para que realmente mostrasse que ali a estrutura que a gente estava tendo, apesar de ser pequena, era bem organizada. Então tinha toda essa comunicação, sabe?
E eu acho que esses diferenciais que são baratos ou custam pouco, às vezes custam um pouco mais de tempo, faz toda a diferença. O cliente ele já vem, pô, isso aqui é diferente, sabe? Não é um advogado que eu bati na porta, ele já vai me atender. Não, o cara atende hora marcada, tem a agenda cheia, mesmo que não tenha às vezes. E mesmo que você mesmo faça essa comunicação manual, mas isso é muito forte. Perfeito. E eu vou compartilhar contigo, você não sabe, mas uma dica que você postou uma vez nas redes sociais, falando como cobrar, tu lembra desse vídeo? Como cobrar a consulta do cliente sem que seja algo constrangedor, né? Logo após a consulta. Eu vou explicar porque esse aqui é utilidade pública. Basicamente o que é? Você envia um checklist de informações, isso o PH compartilhou nas redes sociais dele, você faz um checklist pro cliente, pessoa física, você precisa trazer o CPF, você precisa trazer um comprovante de endereço, você precisa trazer os documentos pertinentes da sua demanda e o depósito no valor de R$200 na conta tal referente à consulta. E aí, um asteriscozinho dentro disso aí, lá embaixo falando, caso o contrato venha a ser fechado, nos termos do próprio código de ética, se eu não me engano, né? O contrato ser fechado, esse valor será abatido no contrato de honorários. Cara, eu coloquei isso aí e eu falei assim, olha, eu vou mandar pra essa mulher, ela tá pedindo tirando uma dúvida aqui, marcar uma reunião, eu vou mandar pra ela. E assim que eu mandei, ela não titubeou, já veio em anexo, era no mesmo dia, né? Ela entrou em contato comigo pela manhã, marcamos à tarde e ela mandou esse comprovante. Cara, PH, eu pulei de alegria, bicho. Eu falei assim, meu Deus do céu, deu certo. E desde então, eu sempre implementei isso e nunca deu errado. Não tenho medo de perder demandas sobre isso. Pelo contrário, isso já é um primeiro filtro de educação dos clientes. Eu acredito que isso é um princípio que nas próximas demandas eles já sabem que existem. A consulta não é gratuita. Por mais que eu seja um jovem advogado, mas a minha experiência está ali para poder ajudá-los de qualquer forma e da forma que eles precisarem. Velho, é sacanagem aí que o cara disse que usou uma estratégia minha, conseguiu ganhar a consulta, cobrar a consulta e nunca compartilhou nenhum desses royalties aí comigo, viu? Sacanagem. Por isso que eu fiquei quietinho esse tempo todo e nunca falei pra você, porque eu já até gastei o dinheiro. Aí. Boa, velho, boa. E eu acho que nessa pegada, Afonso, a gente pode realmente encerrar esse episódio. Eu acho que o jovem advogado que tá escutando esse episódio aqui agora vai aplicar essas estratégias que a gente falou e vai conseguir se mostrar realmente, né? Vai mostrar que é um ser técnico, que não é simplesmente uma pessoa que tá começando agora e que por conta disso é uma pessoa que não tá preparada para recepcionar aquele cliente, para ter aquele cliente em sua carteira de clientes. E, de fato, se o advogado que tá escutando isso aplicar essas estratégias, esses hacks que a gente falou aqui hoje, a idade vai pouco importar para ele. Com certeza, e a gente tem muito aí a fazer nas próximas semanas. Nosso encontro aqui é semanal, toda sexta-feira tem episódio novo do ADVcast e você é o nosso convidado aí a entrar nessa nave desse novo modelo de conteúdo aí para os advogados do Brasil. É isso, se você tá escutando então esse episódio, tira um print, mostra se você tá no Deezer, se tá no Apple Podcast, se tá no Spotify, onde quer que você esteja, tira um print, marca a gente, marca o Afonso Flatin, marca o ph.lisboa lá no seu Instagram e diz o que é que você tá achando. Fechado então, turma? Até o próximo episódio. Vamos que vamos. Valeu, aquele abraço.